Hoje eu estou aqui para falar a respeito de qual dificuldade o ser humano não consegue superar. Uma vez eu fiz um curso de imersão, que a gente ia para um hotel e ficava lá 3 dias, né, fazendo uma série de estudos sobre questões pessoais, de autoconhecimento, enfim, ouvindo uma série de relatos, de fatos, de situações que ocorreram na vida de pessoas que conseguiram alcançar as suas metas e seus objetivos. Enfim, eu sei que no último dia a gente não dormia, passava a noite inteira definindo metas em todas as áreas da vida, né? Na área da saúde mental, da saúde espiritual, saúde profissional, financeira, saúde física, saúde familiar, saúde social, para então definir prazos, definir quais os mais importantes, né, teríamos que alcançar. E eu saí daquele curso muito empolgado, muito feliz, muito satisfeito com tudo que eu tinha aprendido e decidido a praticar aquilo e correr atrás das metas que eu tinha definido. Gente, assim, para mim foi impressionante ver como que as metas que estavam claras, bem definidas, descritas, com detalhes, né, com prazos, como que eu ia alcançando, como que eu ia conseguindo realizar ou conquistar aquelas metas. E o interessante assim que nós fomos direcionados a trazer os maiores detalhes. Segundo a linha do desenvolvimento do curso, o motivo dos detalhes era para clarear a mente e mostrar para a mente consciente tudo aquilo, todos os detalhes que montavam o quadro daquilo que a gente queria alcançar. E que aquilo seria útil para fazer com que a mente nos direcionasse a ter foco e conseguir. Então, quanto mais claro, mais objetivo, mais direto, mais detalhado a gente tivesse definido uma meta, mais fácil seria de concluí-la. E eu levei aquilo a sério. Então, por exemplo, eu tinha estabelecido ter um certo tipo de carro. Aí o instrutor falou, olha, você tem que colocar o ano do carro, o modelo completo do carro, a cor do carro, os acessórios do carro, o tipo de banco que o carro vai ter, se vai ter teto solar, se não vai ter teto solar, todos os detalhes do carro, roda, como que você vê esse carro, você consegue imaginar esse carro, ele existe, não existe, você tem que colocar algum outro tipo de acessório, um adesivo de repente para destacar, como que você quer esse carro, vai descrevendo. E eu fui colocando em detalhes isso no papel. Então, vou contar esse caso específico. Aí o interessante, eu coloquei um prazo, uma meta, né? Uma meta, para ser meta, um dos pontos definidos é um prazo. Então tinha uma data limite, uma data para se alcançar a compra daquele carro, por exemplo. Até aquela data tinha que ser feito. E aí eu fiz todo o processo lá e continuei os exercícios, né, que foram propostos para se cumprir aquela meta. E o interessante, quando estava faltando mais ou menos uma semana para o prazo, né, claro que aí tudo é direcionado. Eu fui fazendo, eu tinha proposto uma série de economias e para poder fazer, tirar um recurso e ir guardando para poder somar o valor que eu tinha e chegar à compra do carro. Não era nada assim, vai acontecer milagrosamente, eu vou encontrar dinheiro, vai chover dinheiro do céu. Não, coisa, né, com toda uma cronologia para se tornar realidade. E aí, quando faltava uma semana para o prazo, eu já tinha vendido outro carro, o carro que eu tinha na época, para juntar com o dinheiro e comprar o carro que eu tinha estabelecido na meta. Só que eu não encontrava na cor que eu queria.
né? Ou se encontrava na cor que eu queria, estava procurando em jornal, revista, o que tinha na época de anúncios, né? Internet, enfim. E aí quando encontrava da cor que eu queria, o carro não estava bom, por exemplo, na mecânica. Ou já a tinta não estava boa, enfim. Eu sei que eu tinha aí, na última semana, eu tinha acabado encontrando um carro no modelo que eu queria, no ano que eu queria, no preço que eu queria, mas não tinha a cor que eu queria. E era em São Paulo, daí eu pedi um amigo meu, que mora em São Paulo, para ir na loja, olhar o carro, andar no carro, ver se estava bom para eu poder ir lá, né, fazer a viagem daqui de Petrópolis para lá e comprar o carro. E isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu tinha pedido um amigo meu que é mecânico no Rio e mexe muito com carros daquele tipo, que era um caminhonete, e ele me ligou no domingo e falou: Fábio, você já comprou o jornal tal? Eu falei: não. Ele falou: compra que teu carro tá lá. Eu fui lá, comprei o jornal, comecei a ver e separei 3 anúncios. 2 não tinham, não era na cor que eu queria o carro, só um era na cor que eu queria. Eu liguei pro cara, falei com ele, era no Rio de Janeiro, na Barra, e pedi uma série de informações do carro. O cara insistiu: não, o carro tá bom, pode vir, o carro é teu e tal. Eu fui. Gente, quando eu cheguei no Rio, o carro estava parado em um posto de gasolina. O carro tinha todos os detalhes que eu queria, até o som que eu tinha colocado na meta, né? O carro já tinha aquele tipo de som. Então eu vi como que existem situações que o que falta para a gente é definir, estabelecer o que a gente quer, porque o que a gente quer já existe. A gente não está conectado ainda porque a gente não definiu o que a gente quer. E detalhe, aí eu fui lá, comprei o carro e saí feliz da vida. Então, isso é muito forte, e isso é real. E tem linhas que trabalham que isso tem forças energéticas, outros que simplesmente é o direcionamento de foco. O que eu sei dizer é que isso eu tenho observado há muito tempo, né? O ser humano não tem dificuldade em superar dificuldades, em superar limitações, em alcançar objetivos. O que nós, seres humanos, temos é dificuldade de estabelecer esses objetivos, em estabelecer aquilo que a gente quer. E aí sim, a superação pode ser trabalhada. Eu vou citar um caso real interessante que está aqui ao nosso redor. Petrópolis, existe uma parte de Petrópolis, para quem não sabe, todo o centro histórico, as principais vias, ela foi projetada por Júlio Frederico Queller. E até lá na Boêmia, né, que hoje é a fábrica de cerveja, ela está funcionando, tem um passeio turístico dentro dela, bem bacana. Em uma das paredes tem um mapa, tem esse mapa assim, da cidade como havia sido projetada. E a cidade está aqui, todas aquelas ruas, todos aqueles pontos existem. Só que hoje existe uma ocupação, né, nas laterais dessas ruas, ou seja, subindo os morros, em que a gente vê e percebe, está chovendo pra caramba aqui, gente, que a gente vê e percebe muitas casas inacabadas. Muitas casas que só estão no tijolo, elas não receberam ainda massa, acabamento, pintura. E isso era uma coisa que me intrigava. Por quê? Vamos pensar uma coisa. Muitas vezes a pessoa quer uma casa própria e ela estabelece aquele objetivo. Não, eu vou ter a minha casa própria. Aí, ela, para fazer a fundação da casa, para estabelecer os alicerces, as paredes, o básico para ela entrar, às vezes até o acabamento de dentro da casa, a pessoa ela faz um esforço, faz economia, arruma outro tipo de atividade, um bico aqui, um bico ali, sei lá, tem a ajuda de amigos, de parentes, e constrói aquela casa com o mínimo necessário para ela começar a morar. E ela, de repente, teve que dispor ali de 40 mil, 50 mil, às vezes 100 mil,
para chegar naquele ponto mínimo de habitação para ela e para a família. Só que depois que ela entra, a gente vê casas que já estão nesse estado, né, inacabado, há 15, 20, 30 anos ou 40 anos naquele estado, sem ser totalmente concluída. E aí eu te pergunto, como é que essa pessoa conseguiu energia, conseguiu disposição, conseguiu criar recursos para estabelecer a casa com o mínimo para ela entrar dentro, com a família e viver lá, e não consegue recursos ou energia ou disposição para concluir totalmente aquele projeto, aquela casa? Vou te dar a resposta. Meta, objetivo. Na cabeça daquela pessoa, ela estabeleceu a meta dela e ela alcançou. Quando chega naquele ponto, ela para de evoluir, ela para de simplesmente estabelecer uma nova meta. Que seria o quê? Bom, agora eu vou concluir o acabamento da casa, vou embolsar a casa toda. Então a gente vê uma infinidade de casas, principalmente nas encostas, nos morros de Petrópolis, que isso é uma realidade. Você pode olhar ao redor, você vai ver. Não só Petrópolis, vários lugares. Então, a dificuldade que o ser humano tem, a maior dificuldade que o ser humano tem, não é de alcançar metas, de superar dificuldades, de superar desafios, de superar limitações. A maior dificuldade que o ser humano tem é de estabelecer metas. E isso é o segundo passo a ser trabalhado diante das dificuldades. Ou seja, primeiro eu tenho que definir a minha meta, né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, é a superação de uma meta. Então muitas pessoas às vezes estão vivendo anos na zona de conforto, infelizes, né, numa profissão, num trabalho, numa empresa ou numa situação, num relacionamento, simplesmente porque ela acha que não vai conseguir, mas ela nem sabe o que ela quer conseguir. Então ela não vai trabalhar uma superação simplesmente porque ela ainda nem definiu o que ela quer. A partir do momento em que ela define, traça uma meta, aí sim ela vai precisar sim, trabalhar a superação das dificuldades, das limitações e daquilo que é imposto para então ela alcançar essa meta. Então pensa nisso. Muitas vezes a mudança do seu quadro não está acontecendo porque você não estabeleceu uma meta. Então você não tem nem o que superar. Então você não tem problema com superação. Você não tem problema em conquistar nada. Você tem problema em estabelecer algo que realmente você quer conquistar. Pensa nisso. E se você quiser fazer um comentário nesse vídeo, né, dar um like ou um dislike, enviar para alguém, isso contribui muito para o nosso trabalho. E quero também te fazer um convite. Todas as terças-feiras nós temos tido uma live falando sobre assuntos como esse na página do Facebook Superando Medos. É só procurar a página Superando Medos, curtir e toda terça-feira às 19h30 a gente está ao vivo e você pode até fazer perguntas lá e participar conosco. Você é o nosso convidado. Um abraço.